Pegou aqui outra vez. Então, eu estou notando, viu? Então, eu queria pregar sobre por que os avivamentos eles não perduram por muito tempo. Tomando por base um livro do Velho Testamento na experiência do povo de Judá. E, lendo um livro de John Piper, ele, no seu livro Os Grandes Feitos de Deus, na tradução em português, ou os grandes feitos de Cristo, ou as gloriosas obras de Cristo, ele vai dizer, e eu vou abrir aspas, que avivamento é uma obra sobrenatural de Deus que desperta o seu povo da indiferença espiritual e do mundanismo, restaurando a sua igreja para a sua glória. Ainda Piper, avivamento é um acontecimento unilateral, sobrenatural de Deus. E ele, nesse livro, ele vai trazer alguns pontos-chave ou algumas características do que é o avivamento. Em primeiro lugar, ele vai dizer que o avivamento é uma obra soberana de Deus. O avivamento não é algo que os humanos podem produzir ou agendar. É um milagre que só Deus pode iniciar, que só Deus pode realizar. Em segundo lugar, segundo ele, o avivamento atinge o coletivo, bem como também atinge o individual. Embora seja um movimento que atinja uma comunidade inteira, ele é composto pelo que Deus já faz na vida individual dos crentes, só que de forma mais intensa e mais ampla. Ou seja, embora que seja uma coisa de maneira coletiva, sempre vai iniciar de maneira individual através de uma pessoa. Mas um terceiro ponto-chave é a fixação em Cristo. No avivamento, genuíno tem Cristo como seu centro, gera uma intensa devoção pessoal a Ele e uma redescoberta de sua centralidade na vida da igreja. No avivamento, segundo Piper, é um grande retorno à palavra de Deus, que é um dos principais indicadores de um avivamento verdadeiro, é o renovado desejo por mais de Cristo e da sua palavra. As pessoas são impulsionadas a voltar às Escrituras com fervor. Ainda, o avivamento gera arrependimento e gera santidade. O avivamento traz um profundo sentimento de convicção de pecado e um renovado desejo por arrependimento e por uma vida mais santa e mais pura. Segundo Piper ainda, o avivamento traz um grande impacto evangelístico. O movimento também se manifesta em um aumento extraordinário de novas conversões e um testemunho mais ousado, impactante do Evangelho. E, por fim, o avivamento é uma resposta da igreja. Embora o avivamento seja uma ação divina, os cristãos não devem ser passivos. A resposta humana envolve a busca sincera por meio da oração, do jejum, do arrependimento, na esperança de que Deus ponha fogo nas pequenas faíscas que já existem. A pergunta que eu continuo fazendo é: por que é que os avivamentos eles não perduram por muito tempo? E quando eu falo em por que os avivamentos não perduram por muito tempo, eu também, para contextualizar, por que é que a nossa vida espiritual ela não tem uma constância. A gente sempre vive altos e baixos, trazendo para a nossa realidade. E essa é uma pergunta profunda e que muitos teólogos e historiadores cristãos já refletiram sobre isso, sobre essas causas. Os avivamentos espirituais, apesar de intensos e transformadores, muitas vezes eles não perduram por longos períodos. E aqui eu queria relacionar algumas razões principais pelas quais isso acontece. Em primeiro lugar, os avivamentos não perduram por muito tempo,
por falta de um discipulado e estrutura. Durante o avivamento, há um movimento emocional e espiritual intenso. E muitas pessoas são tocadas, são convertidas e são renovadas. No entanto, sem um acompanhamento sólido como discipulado, ensino bíblico, liderança saudável, essas experiências não amadurecem. Em segundo lugar, os avivamentos não perduram por muito tempo por causa das emoções que nós sentimos sem grande profundidade. Muitas vezes começa com uma forte carga emocional, lágrimas, arrependimento, louvor intenso. Mas se não houver raízes profundas na palavra, com o tempo a emoção passa e a fé ela se esfria. Outra causa do avivamento não perdurar é o orgulho e as divisões internas na igreja. Líderes experimentam moveres poderosos de Deus, mas podem cair no orgulho espiritual, pensando que eles são os únicos corretos e os únicos ungidos do Senhor. Em quarto lugar, os avivamentos eles não perduram, ou, contextualizando, nós vivemos uma vida de alto e baixo, por falta de arrependimento e de uma real transformação social. Um verdadeiro avivamento não transforma apenas cultos, mas o grande avivamento, ou avivamento, transforma vidas, famílias, comunidades e transforma até estruturas sociais. Quando o avivamento se limita apenas ao culto ou à emoção pessoal, sem frutos práticos e sociais, ela tende a se apagar. E por fim, e o mais forte, os avivamentos não perduram por muito tempo, por interrupção da dependência do Espírito Santo de Deus. Quando o avivamento se institucionaliza demais, há o risco de tentar manter a chama na força do braço, com programas e com métodos humanos. O mover do Espírito não pode ser controlado e não pode ser fabricado. Aliás, Jesus, no livro de João, disse que o Espírito é como um vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, não pode ser fabricado. E quando o foco sai de Deus para métodos e para programas humanos, o avivamento ele se esfria. E a história, queridos, tem nos ensinado sobre os grandes avivamentos que ocorreram na igreja durante muitos séculos. Os irmãos vão lembrar. Em primeiro lugar, o avivamento que houve em Pentecoste, no capítulo 2 de Atos. O texto vai dizer que após a pregação de Pedro, as pessoas buscaram o arrependimento, choraram, houve grande salvação, que está dentro daquelas características, e naquele dia foi acrescentado à igreja mais de 13 mil pessoas. E esses convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram efetuados por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, os 3 mil estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria, em singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma das últimas vezes que eu fui para a Consciência Cristã, o pastor Shelley ainda estava vivo e ele trouxe o avivamento baseado nesse texto. Nunca mais eu esqueci. Então, um dos primeiros avivamentos
está no livro de Atos, capítulo 2, no ano 30 depois de Cristo. O segundo avivamento, ou o primeiro despertar, foi do ano de 1730 a 1750, com Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley, que ocorreu nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. É um grande movimento que é muito conhecido e até hoje se fala muito nesse período. Nós temos também o avivamento galês, que aconteceu no país de Gales. Apenas durou um ano, do ano de 1904 ao ano de 1905, através da vida de Evan Roberts. O famoso avivamento na rua Azusa, nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, através de William Seymour, do ano de 1906 a 1915. O avivamento no Brasil, do ano de 1910 a 1920, quando da chegada dos missionários da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esse é também relacionado como um grande avivamento que ocorreu no Brasil. E esses grandes avivamentos, eles tiveram como características comuns, por exemplo, já citado, a busca intensa por santidade e oração. Sempre era comum nesses avivamentos. Arrependimento genuíno, confissão de pecado, retorno às Escrituras. A gente vai ver que há muita semelhança com o que aconteceu em Atos. Retorno às Escrituras, ênfase na centralidade de Cristo e da cruz, transformações sociais visíveis e crescimento da igreja, tanto de maneira local como de crescimento global. No entanto, grandes teólogos também consideram como grandes avivamentos as reformas espirituais que ocorreram no Velho Testamento, através das reformas efetuadas por Ezequias e por Josias. E a minha proposta, queridos, nessa noite é, através desses dois grandes avivamentos, ou dessas duas grandes reformas que efetuaram tanto Ezequias como Josias, é demonstrar as causas da decadência espiritual de Judá e como Deus, através desses grandes dois reis, promoveu essas grandes reformas espirituais e como, pela negligência ou por falta de persistência de seus sucessores, esses despertamentos espirituais não perduraram por muito tempo. É tanto que, depois de alguns anos, foi levado à destruição de Judá no ano 586, 587 depois de Cristo. E mesmo sendo um texto do Velho Testamento, é possível nós tirarmos lições para a nossa edificação, para a nossa realidade. E aí eu quero convidar vocês para a gente caminhar nas Escrituras, no livro de 2 Crônicas. Capítulo 28. Os irmãos, deixem aberto, porque a gente vai estar acompanhando vários versículos e tenha um pouquinho de paciência. 2 Crônicas, capítulo 28. Antes de nós falarmos sobre as reformas espirituais que Ezequias e Josias fizeram, é necessário nós contextualizarmos o estado espiritual de Judá. Capítulo 28. Queridos, assume o reinado de Judá o rei chamado Acais, do ano 732 a 716 a.C. E ele, diz o texto, que ele reinou 16 anos. Em que estado estava Israel
diz o texto, tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante ao Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, segundo Jeroboão, e até fez imagens fundidas. E um dos primeiros atos do seu reinado foi queimou incenso e também queimou seus filhos em adoração aos outros deuses. Versículo 3, 4, também queimou incenso no vale do filho de Enom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso aos outeiros, como também debaixo de toda árvore. Foi uma tremenda idolatria que Judá viveu. Judá, que eu falo, o reino do sul, porque o reino do norte, que foi com Roboão, com as 10 tribos, já tinham sido levados cativos pelos assírios. E um dos primeiros atos dele foi queimar incenso, promover uma adoração a ídolos, uma idolatria tremenda dentro de Judá. Em segundo lugar, ele fez aliança com os assírios, bem como tomou dos utensílios da casa do Senhor e da casa do rei e deu ao rei da Síria. Mesmo capítulo ainda, do versículo 16 ao 21. Naquele tempo mandou o rei Acais pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Acais, versículo 21, tomou da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. Queridos, era normalmente acontecer quando um rei pedia proteção a outro país, principalmente no caso aqui da Síria, que foi um dos maiores. É tanto que o reino do sul, o reino do norte já tinha sido levado cativo e fazia aliança até por a sua própria proteção. E o que acontecia é que eles, além de pagar os impostos, eles também faziam essa aliança doando ou cedendo a sua própria filha ou para casar com um rei. É tanto que aconteceu isso com o rei de Israel, e Deus dizia que Israel nunca devia casar com pessoas que não fossem do próprio Israel. E os irmãos lembram da história que quando o rei de Israel fazia essa aliança, que recebia a filha do rei de um país, ela trazia os seus costumes, e dentre os costumes, a adoração aos seus deuses. E Deus sempre foi contra isso. E com medo de ser levado cativo, o rei Acais fez aliança com o rei assírio. E além do mais, ele tomou dos utensílios da casa do rei e dos utensílios que eram utilizados para o sacrifício, para a adoração do Senhor. Em terceiro lugar, diz o texto que ele suspendeu o culto público que a nação de Deus prestava ao único Deus verdadeiro, privando a sua nação da fonte de bênçãos. O culto sempre teve uma importância, tem para nós e ainda mais para o Velho Testamento, e simplesmente o rei suspendeu. Veja o que está no versículo 28, ou capítulo versículo 28, a partir do versículo 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios, para que também ajudem a mim. Porém, diz o texto, eles foram a sua ruína, ou a causa da sua ruína e de todo Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez para todos os cantos de Jerusalém.
simplesmente ele privou as pessoas de prestarem cultos a Deus. Esse era o estado de Israel. Só que o texto diz, a partir do versículo 26, que morre Acás. E normalmente a tendência era que aquele que substituísse desse sequência àquilo que o rei Acás tinha feito. Mas o texto vai dizer que em seu lugar assume o seu filho Ezequias. E Ezequias não tomou, por exemplo, os conselhos de seu pai, e ele fez uma das maiores reformas no Velho Testamento na vida espiritual de Judá. O primeiro ato, e antes disso, ele foi o 13º rei da linhagem de Judá. O reino do norte, ele teve 19 dinastias. Naquela divisão que houve do filho de Salomão, 10 tribos foram com Roboão e 2 foram com Jeroboão e 2 com Roboão filho. Houve aquela divisão mais ou menos no ano de 1040 a.C. O reino do norte teve 19 dinastias. E todos os reis do reino do norte fizeram o que era mal perante o Senhor. Deus levantou vários profetas, admoestou o povo não tomou conselho, e eles foram levados cativos no ano 722 pelos assírios, conhecido pela sua crueldade como um exército. O reino do sul teve 20 dinastias. Uns 4 reis ou 5 reis se destacaram buscando o Senhor, dentre os quais o rei Ezequias. Ele reinou, conforme diz o texto, 29 anos. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filho de Zacarias. E um dos primeiros atos desse rei foi restabelecer o culto divino interrompido pelo seu pai. A primeira coisa que ele fez no seu reinado era trazer de volta aquilo que seu pai tinha interrompido, que era o culto. Versículo 3 do capítulo 29. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira coisa que ele fez é reparar o culto. E uma das primeiras coisas dentro de uma reforma, e para que a gente possa restabelecer a nossa vida espiritual, é também restabelecer o nosso culto a Deus. Em segundo lugar, houve confissão de pecados, que é a parte integrante do reavivamento. Pode prestar atenção que sempre as causas da perda do avivamento não perdurar e também os pontos-chave sempre são os mesmos. Diferença pouca de acordo com o contexto. Versículo 6. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. E os versos vão seguindo e as causas por que isso ocorreu. Mas o rei reconheceu o pecado dos seus pais, confessaram os seus erros e começaram a restabelecer a reforma espiritual em Judá. O terceiro ato foi a purificação no templo. E eu posso chamar aqui de purificação do templo, uma busca pela santidade no nosso contexto. Versículo 12 até o 19. O rei Judá convoca os levitas, que eram aqueles que cuidavam do culto, dos sacrifícios, e a partir do versículo 15 desse capítulo, vai dizer: congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes, os levitas, entraram na casa do Senhor para purificar e tirar para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron.
E no versículo 18 diz: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da propiciação, com todos os seus objetos. Durante o período que Acás foi rei, onde eram efetuados os sacrifícios, as ofertas durante todo o ano, e também a oferta única que havia, uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava, aquilo já não era mais feito para Deus, mas os próprios sacrifícios eram feitos utilizando os utensílios do Senhor para adorar outros deuses. E Ezequias, ele faz uma purificação no templo muito grande. Tudo. Tira os utensílios que não eram de Deus. Possivelmente, o texto não fala, mas podemos imaginar, resto de sacrifícios de animais que não foram orientados por Moisés, que tinha todos os requisitos, puro, sem mancha, sem mácula. Eram animais, segundo houve já na época de Alexandre, até porco foi sacrificado no altar que era feito só para Deus. A quarta reforma foi o restabelecimento das ofertas e dos sacrifícios pelo pecado. A partir do versículo 20 ao 30. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor, mandou trazer 7 novilhos, depois da limpeza, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como também oferta pelo pecado. Versículo 24. Os sacerdotes os mataram e com sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto em oferta pelo pecado por todo Israel. E por fim, queridos, o retorno à celebração da Páscoa, conhecida como a festa dos pães ázimos, que durava 7 dias, onde as pessoas traziam os animais. Nesse momento, apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado de toda a nação. Só que durante o reinado de Acás, isso tinha sido abolido. O rei, a partir do versículo 1 do capítulo 30, o rei tomou a iniciativa, enviou mensageiro por todo Israel e Judá, escreveu cartas a Efraim e Manassés para que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa que Acás havia tirado do calendário de Judá. Queridos, era um momento da confissão de pecado e de perdão do pecado. É como se eu e você hoje não sentasse para orar, para pedir perdão a Deus. E Ezequias, ele promove tudo isso. E a partir do versículo 20, o texto vai trazer os resultados de tudo isso. Um dos resultados foi que ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. O filho de Israel que se acharam, versículo 21, em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos, ou a festa da Páscoa, por 7 dias, com grande júbilo. Os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia, com instrumentos, e tocaram fortemente em honra ao Senhor. A partir do versículo 25, o texto vai dizer que alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes e os levitas, e a congregação de todos os que vieram a Jerusalém, como também estrangeiros que vieram da terra de Israel, que habitavam em Judá. E veja o resultado que aconteceu no versículo 26. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão,
filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou à santa habitação de Deus até os céus. Queridos, quando nós resolvemos fazer uma reforma nas nossas vidas, como resultado, Deus sara a nossa alma, traz uma alegria profunda nas nossas vidas. E nós precisamos experimentar esse avivamento. Porém, a pergunta continua. Por que os avivamentos e as reformas espirituais elas não perduram por muito tempo? Porque assim como ocorreu com o povo de Judá, assim também ocorre conosco. A resposta é porque os reis de Israel que sucederam, no caso é o rei Ezequias, não persistiram e não perseveraram com atitudes que agradam o coração de Deus. Por que que nós não temos uma constância na nossa vida espiritual? É porque nós não persistimos a fazer aquilo que agrada a Deus e a viver uma disciplina e buscar o Senhor como numa reforma tremenda para a nossa vida. Morre Ezequias e assume no seu lugar Manassés. Vá para o capítulo 33. A Bíblia vai dizer que Manassés ele vai reinar durante 55 anos. Que antes dele e nem depois dele houve um rei tão perverso, a ponto de sacrificar os seus próprios filhos, dedicando a Maloque, que era uma estátua de bronze, de ferro, que ficava fervendo com a temperatura, ele colocava os seus filhos em adoração aos deuses. Nunca houve alguém tão perverso. E tudo que o seu pai fez, Ezequias, que ele testemunhou toda a reforma, ele viu o que o pai fez. Ele viu o testemunho que o seu pai dava com relação à vida espiritual, pelo reconhecimento que havia com a depravação da nação. Ele experimentou todo um avivamento, a alegria de trazer de volta toda aquela festa, toda a renovação espiritual que que Judá viveu. Ele viu como o povo experimentou uma grande alegria, mas mesmo assim, ele não prosseguiu com a reforma de seu pai. E o texto vai dizer que ele reina 55 anos, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões dos filhos de Israel. E ele volta a fazer as mesmas coisas que os seus antecedentes fizeram. Tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, derrubou, levantou altares a Baalins, fez poste de ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, versículo 5, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou os filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a sua ira. Também pôs as imagens de escultura do ídolo que tinha feito na casa do Senhor. E além disso, além dele pecar, diz o versículo 9, que Manassés fez errar a Judá. Além de ele errar, ele fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor
tinha destruído diante dos filhos de Israel. Aí me lembra um texto de Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas: o que houve com vocês? Vocês vinham tão bem. Queridos, assim mesmo acontece conosco. Nós experimentamos avivamento na nossa vida, e assim como fizeram os reis de Israel, o que sucedeu aqui, no caso, Ezequias, a gente muitas vezes não persiste, e nós sabemos os erros que estamos cometendo. E nós temos altos e baixos na nossa vida. E o que nós precisamos fazer é trazer de volta esse primeiro amor. Estou partindo para o fim. Morre Manassés e em seu lugar reina Josias. Josias vai reinar do ano 640 a 609. E ele promove praticamente as mesmas reformas que o seu avô Ezequias promoveu. A partir do versículo 3, do capítulo 34, ele purifica o templo, ele derriba os altares, os postes de ídolos, versículo 7, até reduzir a pó, tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Eles também reparam o culto. É uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, é reparar o culto. E nessa reparo e nessa reforma que ele faz do templo, diz o texto no versículo 14, que enquanto essa reforma ia sendo feita, quando se tirava o dinheiro que havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor por intermédio de Moisés. Se eu levar em consideração que Acais reinou no ano 716, até o ano que Josias assume, nós temos mais ou menos 100 anos. Mais ou menos esses 100 anos, as pessoas não estavam tendo mais acesso às Escrituras, à lei. Alguns estudiosos falam que era apenas o livro de... O quinto livro foi embora, a mente falhou. Deuteronômio, bem como os 5 livros da lei de Moisés. E a história da igreja demonstra os resultados do afastamento da Bíblia. Quando o povo de Deus, assim diz o pastor Shed, esquece a Bíblia e não tem a palavra de Deus em sua língua, ou quando os crentes deixam de ler a Bíblia que possuem, a decadência espiritual acontece e as heresias são inevitáveis em sua vida e isso vem a queda. E Josias, com a reforma, ele acha, quase 100 anos depois, um exemplar. 100 anos a lei tinha sido abolida da leitura. As pessoas não tinham mais acesso. E na sua reforma, diz o texto que ele também celebra a Páscoa. E durante esse período de Páscoa, Josias vai oferecer cordeiro no 14º dia do primeiro mês. Versículo 7 vai dizer que Josias ofereceu todo o povo cordeiros e cabritos da Páscoa em número de 30.000, por todos que se achavam ali, bois 3.000, ou seja, muitos animais foram sacrificados. E o texto continua dizendo, houve grande alegria, porque o povo experimentou uma reforma. Queridos, estamos indo para o fim. A pergunta continua, por que os avivamentos eles não perduram por muito tempo? Por que é que as reformas espirituais da minha e da sua vida não perduram por muito tempo? Nós
vimos os pontos chaves, vimos as causas por que isso ocorre, e a pergunta que eu faço é: vamos continuar? Ou vamos, conforme Uzias, Ezequias e Josias, promover reforma espiritual na nossa vida? Eu quero concluir. Avivamento é quando Deus sopra vida onde há morte espiritual. Ele começa com arrependimento, oração sincera. Deus ainda deseja avivar a sua igreja hoje. E algumas perguntas para a nossa reflexão. Há alguma área na minha vida ou na sua vida que precisa ser restaurada, assim como Ezequias e Josias fizeram? Tenho buscado a Deus por interesse ou apenas por amor? Minha igreja local, Igreja Batista Memorial, está aberta a um mover genuíno do Espírito? O que posso eu fazer para começar, para contribuir para um grande avivamento? Deus nos abençoe. Curva sua cabeça. Pai amado, obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela continua falando aos nossos corações e penetrando em áreas da minha vida e na vida da Tua igreja que nós não podemos penetrar. Então, trata, em primeiro lugar, a minha vida, trata a vida da Tua igreja, e que nós possamos ter reformas, começando por nós, ao ponto de atingir toda uma comunidade local, para que a Tua igreja seja viva, Senhor, e possa também efetuar transformações sociais nos locais que ela está residindo. Abençoa o pastor dessa igreja. Seja ele aquele que pode também dar início a essa reforma, começando na sua vida, na vida da sua família, e atingindo demais irmãos dessa igreja. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.